Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem, estejam firmes. Estamos prontos para mais um vídeo, colocando as orientações do irmão José sobre a psicografia do Carlos Bacelli. E hoje nós vamos trabalhar do próprio livro Irmão José, nós vamos trabalhar o capítulo 95, que se chama Entraves do Espírito. Entraves do Espírito. Imagine que o título já sugere o que nos entrava, o que nos paralisa, o que nos incomoda, o que a gente tem feito que tem atrapalhado a nossa caminhada. Entraves do Espírito. A gente está aqui diante do conhecimento que a gente está buscando, diante das oportunidades de trabalho que a gente está investindo, diante daquilo que a gente está buscando colocar em prática. A gente tem entraves. E aí ele vai trazer para nós, no capítulo 95, entraves do Espírito. Vamos avaliar quais entraves que a gente está trazendo? Ou se estamos, porque de repente tem gente que não está tendo entrave nenhum. E aqui ele vai falar 15 itens que pode estar entravando a gente. Olha só. Conscientiza-te de que os teus minutos sobre a terra são muito preciosos para que os desperdices com 2 pontos. Então, é para a gente se conscientizar que o nosso tempo aqui na Terra, ele é muito importante. Ele é muito importante. Como que nós estamos aproveitando os nossos minutos? Aí ele vai citar vários entraves. E olha o tanto que é importante essa relação nossa aqui na Terra. Eu lembro de uma historinha que o Divaldo conta para a gente, que estava lá uma pessoa conversando com Deus. O servo estava conversando com Deus e perguntou para Deus assim: Senhor, o que significa para o Senhor, que é o dono de tudo, o que significa assim, 1 milhão de minutos? Não falou 1 milhão de minutos não, peraí, deixa eu esperar, vou repetir a historinha. Senhor, o que significa para o Senhor 1 milhão de anos? E aí Deus respondeu para ele assim, 1 minuto. E aí a pessoa assustou, 1 minuto? Ele disse, sim, 1 minuto. Deus respondeu para ele. Aí ele perguntou assim, e o que significa para o Senhor 1 milhão de dólares? E aí Deus respondeu para ele, 1 centavo. E aí ele falou para Deus, 1 centavo? Disse, sim, 1 centavo. Aí ele falou para Deus assim, então o Senhor podia me dar 1 centavo? E aí Deus respondeu para ele, então, espere 1 minuto. Ou seja, gente, o que Deus está dizendo? Que o tempo e o dinheiro para ele não tem, nem se a gente falar é relativo, foge até da relatividade, tá? Porque é importante para nós. Quando Deus fala, espere 1 minuto para ganhar 1 centavo, espere 1 milhão de anos para ganhar 1 milhão de reais. Saindo da historinha, quais são os entraves que a gente tem trazido no nosso dia a dia? Olha como que ele coloca. Então, conscientiza-te de que os teus minutos sobre a terra são muito preciosos. Para que a gente fique desperdiçando com polêmicas infindáveis. Olha, a gente vai citando, em alguns a gente para e faz uma observação, outros nem carece de observação, polêmicas infindáveis. Tem polêmicas que não faz o menor sentido da gente ficar discutindo. Infindável. Por quê, gente? Porque tem polêmica que é importante para um, tem pontos de vistas que são importantes para um e não são importantes para outros. Pontos de vista. Então depende de cada criatura. Aí fica naquela polêmica, para quê? A gente não precisa trazer o outro para a nossa maneira de pensar. A gente precisa aprender a respeitar a maneira de pensar do outro e não entrar em polêmica infindável. Você fala que alguma coisa é XYZ, o outro fala que é ABC, ok. Qual o problema de pensar diferente? Muito pelo contrário, é bom que a gente conviva com pessoas que pensem diferente da gente. Por quê? Porque quem pensa diferente nos ajuda a crescer. É uma polêmica infindável, é a gente ficar discutindo. Mas o pensar diferente ajuda a gente a crescer. O pensar diferente ajuda a gente a repensar na nossa maneira de pensar.
Por quê? Porque eu convivo com alguém que pensa diferente de mim. Isso é extremamente saudável. Tá ok? Outro item. Atividades improdutivas. Veja, quantas vezes a gente perde minutos infindáveis ou minutos preciosos com atividades improdutivas. Sabe aquilo que a gente escolhe fazer que não faz o menor sentido dar continuidade àquilo ali? Para quê? Aí tem gente que fala assim, não, mas quando eu começo alguma coisa eu levo até o fim. Não tem problema levar até o fim. Mas veja, aquilo ali é produtivo? Porque de repente nem é produtivo. Você começa a fazer alguma coisa que não tem nenhum tipo de mérito, não tem nenhum tipo de aprendizado. Mas tudo que a gente faz traz aprendizado. Mas para que a gente vai fazer coisas que já são improdutivas? Avalia o que é produtivo e o que não é. Vou pegar um exemplo simples. Vocês vão avaliar quantas vezes a gente fica na frente da televisão com o celular ligado. Veja bem, ou a gente assiste a TV ou a gente monitora o celular. Por que fica com o celular ligado na frente da televisão? Olha que atividade mais improdutiva. O que você aprende ali? Se você me disser que está conseguindo fixar os dois conteúdos que estão ali, respondendo mensagem celular, escutando um áudio, uma mensagem que alguém te mandou e vendo um filme, uma série, isso é improdutivo. Aqui, atividade improdutiva. Se você está na frente da TV, assiste aquilo que te interessa. Escuta aquela música que te interessa, assiste aquele filme que te traz um conforto, que te ajuda a meditar, que te ajuda a refletir, que te traz pontos de vista que você pode reavaliar os seus. Ok, se você está no celular, desliga a TV. Além de gastar energia elétrica absolutamente desnecessária, se você está com os dois ligados, você gasta um e não aproveita os dois. Atividade improdutiva, ok? Queixas estéreis. Quantos minutos preciosos a gente perde no dia a dia se queixando? Queixas estéreis. Gente, se queixume der resultado, eu vou dizer para todo mundo que é melhor utilizar a técnica do queixume. Se queixume der resultado. Porque se a gente se queixar com Deus, se queixar com o mentor, se queixar com pessoas, se isso aí der resultado, está na hora da gente começar. E ai daquele que não se queixar, porque não vai ganhar nada. Então, a gente vai ficar se queixando, por quê? Porque são queixumes estéreis. Se são estéreis, olha, não vai ter retorno nenhum. Nenhum. A gente para de se queixar, mãos à obra. Vão começar a lutar, vão ver uma caminhada diferente, vão ver um outro ponto de vista. Vão sentar com o grupo, em vez de a gente se queixar do grupo, se queixar do setor que a gente trabalha, se queixar na orientação familiar, se queixar no grupo espírita, vão sentar e colocar, olha o que eu andei pensando. Escuta o que o outro tem a dizer também, porque se a gente está junto, a gente está ali para aprendizado. E não a gente ficar se queixando de pessoas, se queixando de tarefas, se queixando da espiritualidade. Queixas estéreis. Conflitos no trânsito. Olha, essa aqui não merece nem muitas considerações. Não merece considerações. Não faz sentido o conflito no trânsito. Não faz sentido. O que tem de gente reagindo negativamente, com agressividade, com mau humor. Por quê? Porque ele acha que todo mundo tem que abrir espaço para ele. E ele passa a criar conflito. Muitas vezes o conflito vira confronto. Por quê? Porque sai do campo da verbalização e parte para a agressão. E ele está pedindo para a gente não perder tempo com isso. Outro item. Planos absurdos. Você sabe qual é a época que acontece o plano absurdo? Essa agora, final de ano. O povo já começa a fazer plano com a Mega Sena. Já está começando a fazer plano com a Mega Sena. Não, porque se eu ganhar, eu não estou dizendo que você não irá ganhar. Alguém vai ganhar. Alguém vai ganhar. Mas para de fazer plano com a impossibilidade. Para de ficar perdendo tempo com isso. Para. Olha, se você ganhar, uma das coisas eu já te digo, que você vai fazer. Você vai sumir.
Essa história assim, eu vou ajudar meu marido, eu vou ajudar minha esposa, eu vou ajudar meus filhos, eu vou ajudar minha cunhada, eu vou ajudar meu sobrinho, Aqui, a gente não está saindo da nossa casa para fazer visita para o familiar. Se você ganhar, você vai começar a ajudar. Tanto que muitos que ganharam depois perderam. Por quê? Porque fica fazendo planos mirabolantes que não vão nem colocar em prática. Para de fazer plano absurdo, faz planos palpáveis. Na semana que vem, no mês que vem, chegou o final do ano, no ano que vem, eu quero ler pelo menos 4 livros no ano. Ou seja, olha que plano mais palpável. Eu estou dizendo para você se prender à leitura de pelo menos um livro a cada 3 meses. Gente, isso é um plano possível, isso é um plano palpável. Aquela pessoa que é um leitor mais voraz, ele pode ler um livro por mês. Às vezes ele lê um livro a cada 15 dias, mas para ele é um plano palpável. Então, o que ele fala? Não perder tempo com planos absurdos. Então, eu estou dando um exemplo que o irmão José pede para nós, ok? Outro exemplo, não perder tempo com teoria sem prática. Isso que a gente está fazendo aqui, eu aqui, vocês aí me escutando, isso é teoria. Isso tudo é teoria. Ele pede para a gente não perder tempo com teoria, sem ação. Se eu, no final disso tudo aqui, não faço absolutamente nada, eu estou perdendo minutos preciosos na terra. Ele começa falando, não perca minutos preciosos na terra com não perca. Esse é um deles. Não perca minutos preciosos na terra com teoria sem prática. A gente está estudando, a gente está refletindo, concordando ou discordando, relendo, avaliando referências. A gente às vezes cita referências, vão lá, avalia a referência. Faz com que isso vire ação. Saiamos desse campo da teoria, da verbalização, inclusive por ser uma verbalização improdutiva. Veja bem, tem hora que a verbalização ela vai ficando tão cansativa. E eu não estou dizendo só para a gente que verbaliza, não. Eu estou dizendo para aqueles que escutam também. Vai ficando tão cansativa. Por quê? Porque em determinados momentos a gente sai do campo das relações saudáveis e passa para relações doentias. Quantos nós conhecemos que se envolveram conosco? Aliás, vamos pegar uma perguntinha aqui do Evangelho segundo o Espiritismo? Me parece que está no capítulo 20. Eu estou me lembrando agora, então deixa eu ver se eu localizo aqui, para não dar esse trabalho para o Cássio. Deixa eu ver aqui se está no capítulo 20, que aí eu já cito para vocês aqui. Porque se não for, Cássio, olha aqui. Está aqui, meninos, capítulo 20. Os trabalhadores da última hora, capítulo 20. Aqui, o item 4. Olha a pergunta que ele faz para nós. Se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, porque tem, né? Muitos chamados ao Espiritismo se extraviaram. Por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Se muitos chamados ao Espiritismo, olha, tem uma leva de pessoas que foram chamados ao Espiritismo. Como que a gente vai reconhecer aqueles que estão no bom caminho? Veja, e ele pede para nós, não perder tempo com teoria sem prática. Ok? Veja se isso não tem a ver com o capítulo 20, a pergunta no encerramento do item 4. Tá? Ele coloca assim, vós reconhecereis aqueles que são chamados ao Espiritismo pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Olha, eu vou parar aqui, porque a resposta é um parágrafo, depois vocês vão ler o restinho aqui. A gente reconhece, repetindo a pergunta, se muitos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? A gente vai reconhecê-los pela verdadeira caridade, que professarão e praticarão. Olha, isso que eu estou fazendo aqui é professar. Professar, explicar, ensinar,
aprender, dialogar, escutar, isso é professar. Agora, é aqueles que estão professando e praticando. Se eu saio daqui e não faço nada, e olha, nós estamos com uma leva de pessoas dentro da doutrina com esse perfil. E eu estou dizendo a doutrina porque a maioria de nós que estamos envolvidos com esse vídeo somos espíritas. Mas isso não precisa ser espírita, gente. Qualquer religião, às vezes a pessoa fala assim, eu sou protestante, mas eu não sou praticante. Eu sou católico, mas eu não sou praticante. Eu sou espírita, mas eu não sou praticante. Então não é. Nem protestante, nem católico, nem espírita, não é nada. É espiritualista, porque estuda um pouco dessa religião, estuda um pouco da outra religião, estuda espiritualidade, estuda religiosidade. Por quê? Porque para ser desta ou daquela religião, se for da religião, trazida por Jesus, tem que estar envolvido com prática. Se for, tanto que o capítulo 15 deste mesmo livro, Evangelho segundo o Espiritismo, coloca o que para nós? Fora da caridade não tem salvação. Fora da caridade não há salvação. Eu sou espírita, mas não sou praticante não. Lê romance, lê André Luiz, lê o Chico, olha, está se comprometendo. Pelo tanto que está lendo e nada fazendo. Teoria sem prática. Não perder tempo com teoria sem prática. Ok? Tanto que ele só consolida para nós o que já está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não perder tempo com lazer em excesso, não perder minutos preciosos, esse é o termo que ele usa lá no início, não perder minutos preciosos com lazer em excesso. Que tipo de lazer? Pode ser viagens, pode ser redes sociais. Qual é o lazer que você percebe que está excessivo? Avalia. Tem gente que sai para viajar e volta cansado, foi viajar para descansar e volta pior do que foi. Às vezes a pessoa entra de férias, 2 semanas depois dela voltar das férias, ela fala assim, mas eu estou cansado, viu? Eu tenho que entrar de férias de novo. Lazer em excesso, gente, nós temos um problema aí. Temos um problema, a pessoa não está sabendo aproveitar o tempo. Aí eu vou voltar lá em Einstein. Porque se eu gosto daquela bendita frase, falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de método. Olha, às vezes a pessoa não está sabendo escolher nem a qualidade do passeio que elegeu para o seu descanso. Vai para o olho da muvuca. Pega balada, passa a noite acordado, toma todas, pega trânsito na ida, pega trânsito na volta e depois vai falar assim, não deu para descansar nada. Não descansa não. Não descansa não. Sai do olho do furacão, vai para o inferno, depois volta para o olho do furacão e fala assim, eu não descansei. Claro que não descansou. Lazer em excesso. Procura o lazer que vai te confortar a alma. Aqui, no plano espiritual também se descansa. Lá no plano espiritual tira férias. Não sei se vocês estão sabendo. Eu já sei que tem gente aqui que me ouvindo já está desejando morrer só para tirar férias. Aqui, lá tem férias. E aí eu vou falar com vocês uma coisa, o governador de nosso lar obriga os trabalhadores a tirar férias, todos os trabalhadores lá têm que tirar férias. Quem não tira férias? Ele. Quando o livro Nosso Lar foi escrito, que eu estou fazendo referência ao final da década de 40, nós estamos falando aí de aproximadamente 60 a 70 anos atrás, ele já era governador da cidade de Nosso Lar há 120 anos. 120 anos. Ele para fazer o seu lazer. Sabe qual que é o lazer do governador da cidade de Nosso Lar? Todos os domingos à tarde, na nossa cronologia, o André Luiz cita desta maneira para que nós entendamos, no domingo à tarde, ele visita os doentes do parque hospitalar da cidade de Nosso Lar. Esse é o lazer dele. Ele não vai para balada. Você imagina, qual lazer que vai descansar a nossa mente? É um livro? Conversas saudáveis? É uma partida de futebol sem paixão? É uma viagem onde você vai pegar uma estrada tranquila? Onde você vai valorizar a paisagem? É a praia,
aonde você vai ver o nascer do sol, vai ver o pôr do... Você imagina? Vai ver ali o encerramento do dia. Onde é que a gente vai descansar e fazer com que o nosso lazer seja momento de relaxamento, de reflexão, de meditação e revigorar as forças para o que virá? É isso que ele está propondo. Não perder tempo com, ok? E aí, vocês lembram, quando eu comecei a falar, eu até falei assim, cuidado com as redes sociais. Milor Fernandes, eu vou pegar só esse jargão do Milor Fernandes, ele nem estava envolvido com as redes sociais que nós temos aí, da forma que temos hoje. Ele já retornou ao plano espiritual. Milor Fernandes coloca para nós assim, é importante ter sem que eu ter te tenha. É importante você ter o celular, você ter seu carro, você ter sua casa, você ter seu notebook, você ter seu tablet. É importante ter sem que eu ter te tenha. Não faça com aqueles movimentos de lazer e ou de trabalho te domine. É importante ter sem que eu ter te tenha. Não se permita ser dominado por isso aí. Ok? Veja, nós estamos vendo entraves do espírito. Continuando, ele cita 15 entraves. Talvez vocês não se encaixaram até agora em nenhum. Vamos lá. Eu acho que no final, se vocês não se encaixarem em nenhum, eu estou falando só para a angelitude aqui. Alguns se encaixarão. Uns se encaixarão em todos, outros em alguns. Mas que a gente faça essa reflexão com discernimento. O que está entravando a nossa caminhada? Outro, repouso em demasia. Ah, não. Gente, parece até que o irmão José está dentro da nossa casa. Repouso em demasia. A média de sono, média, 8 horas, média. Você avalia se você está dormindo 8 horas. Isso é uma média. Por quê? Porque nós na Terra dividimos 8 horas para o trabalho, 8 para o lazer, 8 para o sono. Aí vocês estão me ouvindo e estão assim, não, mas eu não tenho 8 horas de lazer. Tem. Aliás, essa é a que a gente mais tem. Por que essa é o que a gente mais tem? Aqui, 8 horas de trabalho, você não precisa se preocupar porque o seu chefe preocupa por você. Ele marca. Esse o seu chefe preocupa. 8 horas de sono é você quem marca. Ah, mas eu não consigo deitar. Se você precisa levantar às 6 horas, dorme às 22, você vai ter às 8 horas. Se você vai levantar às 5, dorme às 21. Ah, mas eu fico vendo um filme que o sono não vem. Passa a deitar no horário que o sono vai vir. É porque você desacostumou o seu organismo, daqui a pouco ele reacostuma, se você tiver disciplina. E 8 horas de lazer? Quando você não está trabalhando e quando você não está dormindo, você está em lazer. Sabe aquele horário que você está no ônibus, aquele ônibus está cheio, o povo está te empurrando, gente te pisando, o trânsito engarrafado, gente xingando lá de fora. Aí, no final da tarde, aquele cheiro, né, do suor vencido, o desodorante vencido, o suor ali, ungindo o seu corpo. Ô, gente, você está em pleno lazer? Isso é lazer. Aí um bravo passa do seu lado, olha, se ele não está dormindo, ele não está trabalhando e ainda passou te xingando, no lazer ainda tem. E se você devolve o xingatório, ficou pior. Olha o que você fez no seu momento de lazer. Não ter sono em demasia. Por quê? Porque quando a gente passa desse limite, a gente faz do sono fuga. Tem pessoas que colocam, se eu consigo, minha vida flui depois que eu durmo 9, 10 horas por dia. Olha, isso não é fluidez, isso é fuga. Está fugindo de alguma coisa, avalia o quê? Não é para me contar, não. É para você avaliar, faz autoavaliação, faz um autoconhecimento, vai nas leituras, vão vir respostas. Agora, eu estou colocando dentro de uma linha de equilíbrio aqui na Terra, porque essa é a convenção que nós criamos. Sai Baba, na Índia, que já retornou ao plano espiritual, um dos homens mais lúcidos espiritualmente, talvez um dos mais evoluídos que passou por nós na Terra no século XX. Ele coloca que a gente precisa aprender a dividir o dia em 4 e não em 3. Nós dividimos 8 horas para o trabalho, 8 horas para o lazer, 8 horas para o sono. Ele fala,
Divido o dia, 6 horas para o trabalho, 6 horas para o lazer, 6 horas para o sono e 6 horas para a caridade. Todos os dias. Vocês já notaram que a gente tem a hora para fazer caridade? Eu faço caridade no domingo, assim, que eu faço a visita. No sábado que eu faço a visita, que eu vou na campanha do quilo, que eu evangelizo de tal hora a tal hora. Olha, eu faço uma visita de tal hora. Eu vou na campanha do quilo de 8 às 10 da manhã no sábado. Eu dou aulinha de evangelização de 4 às 5 da tarde no sábado. Então, é o meu momento de caridade. O restante da semana eu não faço. Quer dizer, eu estou fazendo uma média de 2 a 3 horas por semana. E ele pede para a gente fazer 6 horas por dia. E ele diz mais, quando a gente faz isso disciplinadamente, chegamos no verdadeiro sentido do equilíbrio nas nossas relações conosco diariamente. Isso está num livro que se chama Sadhana, uma busca interior. Sadhana, em sânscrito, significa disciplina. Disciplina, uma busca interior, falando a respeito da dinâmica de Sai Baba quando ele esteve conosco aqui na Terra. Ok? Outro entrave para o espírito, cultivo de vícios. Cultivo de vícios. E aí você avalia qual vício. Porque a gente pensa nos vícios tradicionais. Álcool, cigarro, maconha. A gente pensa nesses vícios. Mas, olha, vamos pensar em outros vícios? Você pensa mal de alguém todo dia? Isso é um vício. É um pensamento negativo, gente, mas está lá. Você faz desse pensamento fofoca? Eu não aguento ficar sem fazer uma fofoquinha no dia. É um vício. Quando eu estou ansioso, não tem jeito, eu como mesmo. Vício. Quais vícios que estão acometendo o nosso corpo e estão assolando a nossa alma? Ele coloca que o cultivo de vícios tem sido pernicioso para o nosso estado evolutivo. Ele coloca como entrave do espírito. Não cultivar vícios. Aí a gente avalia. Eu citei esse exemplo. Podia citar, por exemplo, a gula, que às vezes sem estar ansioso a pessoa não fica sem comer. Come. A gente tem os momentos ideais para a refeição. Não precisa ficar comendo o dia inteiro. A comida não vai fugir, mas a gente está trazendo isso lá da pré-história, aonde a gente tinha que comer muito. Por quê? Porque não sabíamos que hora que ia ter novo alimento. Aquela caça, ela era devorada pelos primitivos. Porque demorava 2, 3, 5 dias para ter novo alimento. Tanto que eles criavam, vocês veem que eram o homem zarrão, falando aí dos 2 gêneros, eram imensos, com uma grande camada de tecido adiposo. Por quê? Porque eles precisariam de gastar essa energia quando viesse a fome, até que vá atrás da nova caça. Então ficavam dias caçando. Quando chegava, eles não sabiam dividir um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã. Vão comendo, não sabia quando ia ter de novo. Está claro isso? Hoje a gente não precisa fazer isso mais. É um vício, a agulha é um vício. Pensamento negativo é um vício. Tanto que o Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 31, ele fala para a gente ter cuidado. O capítulo se chama Comunhão Mental, e ele fala do pensamento positivo de um lado, negativo do outro, para a gente ter cuidado com os pensamentos negativos que estão assolando o nosso estado íntimo e vai destruindo as nossas relações. Por quê? Porque o mal-estar da relação começa a partir de mim e não a partir do outro. E se o outro vier para me agredir, o outro é que está doente. E se o outro tiver pensamento negativo direcionado a mim, a doença é dele, gente, eu não preciso compactuar com ela. Então a gente conseguir se libertar desses vícios, que são vícios íntimos, e eu falo desses. Eu nem vou falar de álcool, do cigarro, da maconha, sabe por quê? É muito mais fácil ficar livre desses vícios aqui do que ficar livre dos vícios morais. Os vícios morais nós estamos adquirindo há séculos. E o cigarro, você começou na adolescência, você começou na fase adulta. A maconha, você entrou naquele grupo de pessoas que diziam que não faz mal para ninguém, até pelo contrário, me relaxa.
Existem 1000 maneiras de você se relaxar sem se agredir. A maconha não é uma delas. Não é uma delas. Saia desse discurso de que uma vez só não tem problema. Para! André Luiz tentou usar esse discurso em relação ao álcool no capítulo 4 do livro Nosso Lar, conversando com Clarencio e o médico Henrique de Luna, quando ele quis explicar que um pouquinho de álcool só não fazia mal, porque era o chamado bebedor social. Por que não faz mal? O Henrique de Luna conversa com ele, meu filho, foi médico na Terra. Ou seja, não tem necessidade de nós tentarmos justificar determinadas viciações, mas é mais fácil ficar livre dessas, que são viciações físicas, do que as morais. Ok? Irascibilidade constante. Olha quantas vezes a gente perde tempo em ser irascível, em ser irritadiço, em ficar nervoso, em guardar raiva. Quantas vezes? E ele fala ainda constante. Tem gente que fica o dia inteiro. E olha, às vezes não é nem o dia inteiro. 1 dia, 2 dias, 3 dias. 1 semana, 2, 3. E faz aquilo ali virar mágoa. Faz virar o rancor. Lá na frente, esse movimento vira ódio, ressentimento. Para que isso? Irascibilidade. Não tem problema a gente ficar com raiva. De vez em quando, pouco tempo. Claro, eu estou falando não tem problema, não é por um conceito pessoal, não, tá? Eu estou trazendo, é uma passagem de Paulo, quando ele escreve aos Efésios. Quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 26, ele coloca para nós assim, irai-vos, pois. Ou seja, você pode ficar com raiva, pode ficar irado, não tem problema não, irai-vos, mas não pequeis. Não permita que a vossa ira transponha ao pôr do sol. Não pequeis significa para de ficar com essa raiva que vira 1 dia, vira 2, vira 5, vira 8, vira 1 mês. Para. Tem casais que vão mantendo isso. Aliás, eu vou até dizer uma frasezinha para vocês aqui, relacionada a casais. E aí os casais avaliam. Porque você vê que entre homem e mulher, só para vocês terem uma ideia de como funciona o perdão, no sentido popular. A mulher perdoa, mas não esquece. O homem esquece, mas não perdoa. Entenderam a diferença? A mulher perdoa, mas ela não esquece, não. Daí a 8 anos ela vai falar assim, eu te perdoei, mas você lembra 8 anos atrás o que aconteceu? A mulher perdoa, mas ela não esquece. O homem esquece, mas ele tem mais dificuldade de perdoar. E ele leva isso no estado íntimo dele. Tanto um quanto o outro está errado. Não estou dizendo nem quem está certo, não. Todos os dois nesse posicionamento está errado. E isso vai criando os pequenos lances de ira, de raiva. E o que Paulo propõe? Irai-vos, mas não pequeis, não permita que a vossa ira transponha ao pôr do sol. Não permita. Refaz aquilo ali no final do dia, refaz, senta com a pessoa, conversa. Busca o bem-estar, sai disso. Indecisão profissional. Olha o entrave do espírito. Indecisão profissional. Você manter a dúvida que caminho vai seguir, que curso vai fazer. Começa um, muda para outro, entra para uma empresa, sai para outra. Não se envolve com nada, não aprofunda, não se afirma, não tem segurança. Indecisão profissional é um motivo de entrave do espírito. Outro motivo, frustrações afetivas. Sabe aquelas relações infundadas que não vão levar a lugar nenhum? Tanto que André Luiz coloca para a gente assim no livro Sinal Verde, não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Olha o que ele propõe, frustrações afetivas, entrave do espírito. Outro, traumas do passado. Ah, porque naquela época. Ah, porque quando eu era menina, minha mãe. Ah, porque o meu pai. Oh, para, com traumas do passado, para. Esses traumas não vão ajudar em nada, para de alimentar isso. Ah, Emerson, mas aconteceu. Aconteceu, ok, aconteceu. Mas o que a gente pode fazer a partir de hoje? O que eu posso fazer a partir de hoje? Com o material que eu tenho, com a saúde que eu tenho, com o discernimento que eu tenho,
com as relações que eu tenho, com a espiritualidade que eu tenho, o que eu posso fazer? Eu não estou neutralizando o que aconteceu lá, mas aquilo ali tem que ser uma mola propulsora para a nossa busca de bem-estar. Aliás, no Diálogo do Espírito Barcelos com André Luiz, no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, que se chama No Santuário da Benção, o Espírito de Barcelos coloca assim, falando com André Luiz, os dois médicos no plano espiritual, os traumas, as questões da libido, as imersões no inconsciente, são problemas tão graves que nós não vamos resolver com os simples atendimentos que são feitos nas clínicas e nos consultórios de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise. Quando a gente vai para os consultórios, a gente vai para buscar alívio, mas nós não vamos resolver traumas que estão arraigados há 300 anos, gente. Então, não é o problema que nasceu na infância. Esse problema da infância é mola propulsora para a caminhada atual. Freud trabalhou tantas questões do trauma, quando ele encerra a sua vida, um jornalista perguntou para ele assim, depois do senhor avaliar tantas doenças, tanto mal-estar, tanta coisa, o que é normal para o senhor? Perguntaram para Freud. O que era uma pessoa normal? Ele respondeu, normal para mim é aquela pessoa capaz de amar e de trabalhar. Depois de estudar tudo, que a gente valida tudo, tanto como raiz no campo da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria, nós não podemos invalidar, mas normal para mim é aquela pessoa capaz de amar e de trabalhar. Ok? Último entrave. Veja, então ele cita para nós 15 entraves ao espírito. O 15º, ofensas recebidas. Tem gente que fica tão preso na ofensa e ele não caminha. Ele, olha, agora, chegando no final de ano, está na hora de refazer uma série de relações. Sabe aquele irmão, aquela irmã que você não conversa há 8 meses, que muitas vezes te impede de caminhar de encontro com a família? Agora chegou o movimento de confraternização, movimento de Natal, de aconchego, de recolhimento, de avaliação, entraves do espírito. Quando a gente começa a alimentar as ofensas recebidas, a gente não dá conta de fazer a fluidez no nosso caminho. E aí ele fecha para nós dizendo, enfim, liberta-te de todos os embaraços que, por quase nada, costumam entravar a vida de muita gente. Olha que nós citamos 15 entraves. Você já pensou se a gente termina isso aqui, você não se encaixou em nenhum? Olha, você está angelizado, meu filho, só esqueceu de chegar no plano mais alto. Porque aqui, gente, ele pegou coisas simples. Por quase nada costuma entravar a vida de muita gente, fazendo com que percam mais da metade do tempo de que dispõe na reencarnação. Olha, com bobagem, mais da metade do tempo, deixando as suas melhores oportunidades de progresso para trás. Quando a gente vai envelhecendo, a gente começa a pensar o que a gente deixou de fazer, o que poderia ter feito. E aí, passou. A gente já vai desencarnar. Tem coisa que ainda dá tempo de fazer, mas tem coisa que não dá tempo mais. E aí, eu gostaria de lembrar para vocês uma fala do poeta, escritor, jornalista Tiago de Mello, que ele coloca para nós assim, como sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe, me doando por inteiro, sabendo que não conseguirei ver tudo aquilo que eu gostaria de ser. Ou o contrário, não conseguirei ser tudo aquilo que eu gostaria de ver. Imaginem vocês, sabendo que sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe, me doando por inteiro. Aproveitar o nosso tempo. Olha, tem tudo a ver com essa página Entraves do Espírito. É isso aí que tínhamos para trazer. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até breve.